Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Lança fora todo medo, né? Então, se a gente quer vencer o medo, a gente precisa, né, de buscar esse amor de Deus, né, esse amor ágape. Quanto mais amor ágape nós colocamos no nosso coração, quanto mais nós nos enchemos desse amor ágape, mais o medo é lançado fora, né? E a gente vou projetar aí agora na tela o nosso texto, tá? Que vai estar nos mostrando exatamente isso. Aqui. Só um minutinho. Aqui. Né? Então, nosso tema, Vencendo o Gigante do Medo, que está lá no livro de Números, né? Capítulo 13, dos versos 25 a 33, que a gente vai estar lendo aí. 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Olha só o início do relatório deles, né? Olha aí. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente. Olha só, o primeiro relatório deles é maravilhoso, né? E verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. Aí, olha o porém, né? O problema é o porém. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, daqui para frente é só relatório negativo, e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. 31. Porém, os homens que com ela subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também ali
Ali também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos, olha só, e éramos aos nossos olhos. Ninguém falou isso para eles, né? Eles que estavam se enxergando assim. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha só, eles enxergaram eles como gafanhotos e falaram que os gigantes também estavam enxergando eles como gafanhotos. Né? Então esse vai ser o nosso tema dessa noite. Olha só, né, como que isso tem muito a ver muitas vezes com a gente também, né? Muitas vezes nós mesmos passamos por situações, porque o medo excessivo, ele vira pânico, né? O grande problema, medo todo mundo passa, né? Todo mundo passa, todos nós passamos situação de medo. O medo, ele é natural, ele é normal, ele acontece na vida de todo mundo, só que o grande problema é pânico. Tem pessoa que trava completamente, né? Eu vejo, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela não entra em elevador. Ela não entra em elevador. Qualquer coisa que aprisiona ela, entendeu? Ela morre de medo. Então, assim, ela não faz... o dia que ela precisou fazer uma ressonância, deu o maior trabalho para ela poder fazer. Por quê? Por causa do pânico, né? Por causa do pânico. Ela já falou para mim que eu moro no quarto andar. E ela já falou, olha, eu não vou aí porque tem elevador. Se você, o dia que você for morar no teu, que você for comprar o teu, compra no embaixo, no primeiro. Porque aí sim, aí eu entro, porque aí eu subo um degrauzinho de escada, dá para subir. Mas é assim, né? É um negócio assim terrível. Tem gente que tem medo de elevador, tem gente que tem medo, né, de multidão, entra em pânico, pessoas que têm medo de altura, né? Tem gente que não anda de avião de jeito nenhum, porque a pessoa entra em pânico, tem fobia, né? E o medo excessivo, né, ele é doença. Ele é doença. Então, assim, a gente tem que cuidar. E esse texto que a gente viu é muito interessante, que é um texto que fala sobre isso, assim, de uma forma, né, muito peculiar. Porque ali a gente vê, o que o medo faz muitas vezes, ele desfoca muitas vezes, né, o foco das pessoas que estão alinhadas com o propósito, né? Ou seja, Josué e Caleb estavam alinhados com o propósito de alcançar aquela terra de Canaã. Mas aqueles 10, né, ou seja, o relatório dos 10 prevaleceu, né? Aí a gente vê a maioria prevalecendo, né? Como que isso é terrível, né? Como que isso é terrível? Porque muitas vezes, né, esses relatórios negativos que a gente recebe, às vezes eles impactam tão intensamente as pessoas, o coração das pessoas, né, que as pessoas perdem muitas vezes o próprio referencial de quem eles são, né? De quem eles são. Então, ali no finalzinho do que nós lemos, né, eu fiz questão de frisar, olha só, né, eles se enxergavam, eles falam que eles se enxergavam como gafanhotos, ninguém falou isso para eles. Eles se enxergavam como gafanhotos. E eles falam mais, eles falam que aqueles gigantes, né, enxergavam eles também como gafanhotos, né? E Josué e Caleb falam, não, se o Senhor pode ter lá, né, anaquins, né, pode ter gigantes, mas se o Senhor entregou para a gente, nós podemos ir porque nós vamos vencer. Né? Então, nós temos que ter certeza no nome de quem nós vamos. Porque quando nós vamos no nome do Senhor, pode ter certeza que a nossa vitória é garantida. A nossa vitória é garantida. Né? Que o desejo do coração de Deus é que nós sejamos corajosos, é que nós sejamos ousados, intrépidos, né? E a nossa lição hoje é exatamente sobre isso, né? A gente vai ver alguns pontos aqui muito interessantes. Né? Eles viram as mesmas coisas que os outros 10 espias, mas a reação deles foi bem diferente. Sentiram-se pequenos, sentiram-se como gafanhotos, mas lembraram-se que esses insetos, apesar de pequenos, podem fazer grandes estragos, né? Olha só a primeira coisa que veio na cabeça deles foi isso, foi esse pânico, foi esse medo. Eles esqueceram, né, da vitória que eles tiveram ali, né, que exatamente verificar, fazer o relatório, né, o relatório positivo, a terra era boa, a terra manava leite e mel, a terra realmente, né, nós não lemos aqui no texto, mas um pouquinho, né, acima, ele fala que, né, precisava de 2 pessoas, né, 2 homens para poder carregar um cacho de uva, né, ou seja, a terra era extremamente próspera, mas eles não conseguiam enxergar isso. Por quê? Por causa do medo. O medo estava paralisando eles, né? O medo anestesia nossa consciência, silencia nosso testemunho e enfraquece a nossa fé. Ele nos impede de
produzir, né? Então, muitas pessoas não são produtivas por causa do medo, né? Às vezes, quando você vai entrar numa empresa, por exemplo, né? Muitas vezes isso aí acontece, né? Você vai assumir um cargo, por exemplo, de muita responsabilidade, né? Você já começa a tremer nas bases, né? Não, isso aí não é para mim, isso aí não é para mim. Você fica com tanto medo que você mesmo tira todo o teu potencial. Você arranca de você o potencial que você tem. Muitas vezes nós desacreditamos em quem nós somos por causa do medo. O medo é um negócio terrível, é paralisante, né? Ele paralisa a pessoa, né? Nós vemos aqui um exemplo, né, do servo negligente lá da parábola dos talentos, né? Então, o que o servo fez? O que recebeu um talento, a Bíblia diz que ele pegou e enterrou, porque ele teve medo, né? Ele teve medo de seu Senhor, né? Então, o medo muitas vezes faz a gente enterrar talentos, né? Às vezes você tem um potencial tão grande, né? Potencial enorme, né? Assim, igual o Paulinho, né? O cara comunicador aí que, né, narra futebol, narra tudo que pensar, o camarada é bênção de Deus, né? E não tem vergonha não, né? Manda bala, manda bala. E, né, e tem gente que não consegue, tem gente, já viu? Tem pessoas que quando vão falar, as pessoas travam. As pessoas, literalmente, a pessoa trava. Por causa do medo. O medo é um negócio terrível, né? Às vezes o camarada, né, estudou na melhor universidade, fez vários cursos, mas na hora de falar, treme a base. Não consegue falar, né? Por quê? Por causa... Olha, o medo é tão terrível, porque ele é paralisante, ele paralisa a pessoa, né? E nós precisamos de encher o nosso coração de amor, né? Que é o que eu falei no início, o verdadeiro amor lança fora todo medo, lança fora todo medo, né? Então, isso é muito interessante, né? Muito interessante, uma lição abençoadíssima. Com frequência, nos deixamos abalar por receios e perigos que não são reais e que só existem em nossa imaginação. Ou seja, tem muita coisa que nós mesmos criamos na nossa imaginação. Tem coisa que não é real, né? Você já viu pessoas criando, eles criam imagens? Eu tinha uma, assim, não sei se era medo, mas eu não ia no enterro de ninguém. Olha aí para você ver. Assim, uma coisa engraçada quando eu comigo, assim, eu sempre ficava sabendo da morte de um amigo meu, alguém, depois de ser enterrado. Eu nunca ficava sabendo antes, nunca. Olha aí. Até 2000, quando meu pai faleceu, eu estava fazendo um jogo lá em São Paulo, e aí os meninos, o dia que nós trabalhamos pra caramba, estava fazendo um jogo no Morumbi, a gente saía na churrascaria comer um rodízio depois do jogo. Eu tinha amizade com os jogadores, né, eles também, então a gente ficava na boa. Aí o Rodrigues falou assim, ó, não dá não, porque seu pai morreu. Então a gente não tinha assim uma proximidade, uma relação tão próxima com meu pai, mas meu pai foi para casa da minha mãe, aí teve cirrose, ele recuperou. Quando ele recuperou, morreu. Aí eu que vim para preparar tudo. Mas até então, eu não me lembro de ter ido no enterro de ninguém. Era uma coisa que... Você não era crente ainda? Não era crente, não. 2000, eu me converti em 2003, né? Ah, pois então, é. 2000 para frente que quebrou essa barreira. Porque uma das coisas, meu irmão, que eu falo da conversão é retirar esse medo, né? E você falando aí, é isso mesmo, eu me lembro, eu não passava na frente de cemitério, não passava de jeito nenhum, morria de medo de passar na frente de cemitério, né? E se você for olhar hoje, muita gente tem medo, não passa de jeito nenhum, tem medo de... Engraçado, eu já não tinha medo de passar, porque como eu era espírita, eu ia lá fazer, mas eu não ia no enterro de ninguém. Ia fazer os despachos, né? Mas não ia em enterro. Coisa interessante, porque é completamente diferente. Só que eu não ia em enterro de ninguém. Mas quando tinha os trabalhos lá da turma lá, aí você ia. Lá, andava lá, entrava meia-noite, passava, não tinha problema. Olha para você ver que coisa. Demoníaca, né? É demoníaca. Né? E eu falo, né, meu irmão, a gente precisa de libertação nessa área, né?
Eu falo que graças a Deus eu fui liberto de tanta coisa, né? Nós já falamos aqui sobre a questão de insônia, né? Sonhos, né? Pesados que a gente tinha, né? Quando a gente, principalmente quem veio como o Paulinho aí do Espiritismo, né? Você tinha tanta coisa que gerava um medo, né? Às vezes você gritava à noite, né? Eu já acordei assim dando gritos, né? Gritos e acordando todo mundo, exatamente assim mesmo, né? Lutando boxe aí no ar, né? Mas por quê? Por causa do medo. O medo trava a gente, o medo paralisa, né? E a gente precisa vencer isso no Senhor, né? O Senhor, ele gera no nosso coração essa coragem, né? A palavra de Deus, né? Por isso, a ordem divina mais repetida ao longo de toda a Bíblia é: não temas, né? Tem um estudo que fala que tem 365 vezes esse versículo, não temas. Eu coloquei um versículo aqui no nosso chat aqui, fala sobre, né? Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Alex, você vê. Isso mesmo, irmão. Né? Eu falo, a gente tem que estar firmado na rocha, né? Firmado na rocha, porque tem coisa que às vezes abala a estrutura da gente, estrutura emocional. E o medo, ele trabalha muito a nível de alma, né? Trabalha muito a nível de alma, né? Então, aí você precisa vencer com o espírito, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo, e profetizando a palavra, né? Profetizando a palavra. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é minha força, né? É o Senhor que me dá coragem, é o Senhor que enche meu coração de coragem. Então, a gente precisa estar sempre profetizando isso, né? A palavra de Deus fala de muitas pessoas fracas, limitadas e pequenas, como Josué e Caleb, mas como eles, decididas e corajosas, e que por isso foram vencedoras, né? Josué e Caleb eram 2 no meio de 10, né? O percentual aí pequenininho, mas, né, infelizmente, o relatório negativo prevaleceu, mas eles, né, a fala deles é maravilhosa, né? A fala de Josué e Caleb é maravilhosa. Não, né? Eles estavam firmados em quê? Eles estavam firmados na promessa de Deus, né? Se nós temos promessa de Deus, olha, nós temos que ficar tranquilos. Nós temos que descansar no Senhor, né? No Senhor. E a gente pode ver outros exemplos, né? Davi, né? O pequeno Davi, lembra lá de Davi, né? Todo mundo tremendo de medo. Todo mundo tremendo. Os irmãos dele, então, pelo amor de Deus, né? Ali Eliabe, né? E Davi foi perguntar para ele, né? Qual que seria o prêmio? E os irmãos ficaram bravos com ele ainda. Mandaram ele sair dali, né? E ele foi e se desviou. Daqui a pouco tá lá Davi, só com a fundazinha, derrubando o gigante que paralisou todo um exército de Israel. Medo, eles estavam paralisados, né? Então, a gente aprende com esses exemplos, né? O exemplo de Davi é um exemplo típico, um menino, um garoto, uma criança, né? E ali, né, desafiando, né? Não aguentou, falou, não, como é que pode esse camarada aí desafiando o exército do Deus vivo? Não, né? Ele vai cair ainda hoje, né? Ele vai cair. Ele vem, né, contra mim com espada, com paus, mas eu vou, olha, eu acho isso aí, assim, tremendo na vida de Davi, né? Eu vou contra ele em o nome do Senhor dos Exércitos, a quem ele tem afrontado. Olha, quando você usa a palavra de Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, vou falar uma coisa com você. Deus te dá uma coragem, Deus gera uma coragem no nosso coração, sabe, que é algo assim que parece que não vem da gente, né? Você fala assim, isso não é de mim não, né? Por quê? Porque você honrou o nome de Deus, né? E todas as vezes que a gente honra o nome do Senhor, pode ter certeza, a vitória é certa em nome de Jesus, né? Davi derrubou, né, aquele gigante porque ele honrou o nome do Senhor. Ele honrou. Eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tem afrontado, né? Esse é o Deus que nós servimos, né? E a gente pode ver outros exemplos, né? Elias,
né, que venceu ali os 850 profetas de Baal, né, 450 mais 400, né, o próprio Daniel, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, meu Deus do céu, né, apóstolo Paulo, a gente pode aqui citar, né, inúmeras vezes, né, a coragem dele é um negócio assim impressionante, impressionante, né, jogavam ele na cadeia, prendiam ele no cárcere, né, faziam tudo com ele, batiam, espancavam, quase matavam, né, e ele, né, olha, e as palavras dele eram: o viver para mim é Cristo, né? O viver para mim é Cristo, né? Se eu viver, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu morro com Cristo, né? É algo assim que a gente fala, meu Deus do céu, será que nós estamos prontos, né, para afrontas tão intensas como esses homens passaram, né? E permanecer firme até o final, até aquele dia, né? Que será dado para mim e para você a coroa da vitória, a coroa da vitória, né? O segundo ponto: sujeitos ao sentimento do medo. Todos os seres humanos estão sujeitos ao sentimento de medo. Esse em si não é mal. Ele tem um grande valor como elemento regulador e preventivo, né? Ou seja, o medo ele faz parte do nosso cérebro, né? Nós temos uma parte do cérebro que controla as nossas emoções. Então é ela ali que libera, né? Libera neurotransmissores, entendeu? E faz a gente sentir medo. Mas o grande problema é o excesso, né? É o pânico, porque imobiliza, né? Imobiliza todo o corpo. Imobiliza todo o corpo, né? A pessoa fica... Tem gente que fica literalmente travado. Você já viu? Tem gente que, sabe, dirige, que é uma benção, uma maravilha. Aí na hora que vai tirar a carteira, né? Aprendeu tudo. Na hora que vai tirar, trava. Porque o examinador sentou do lado, lá o instrutor, o examinador sentou do lado, pronto, travou, né? Aí tem que passar por terapia e tal, para poder vencer, porque o medo, o pânico, travou o coração daquela pessoa, né? E isso, gente, eu falo, olha, meu Deus do céu, como Deus nos ensina nisso daí, né? Deus considera o nosso temor exagerado uma falta de confiança na sua capacidade de proteger-nos e sustentar-nos, e fica ofendido com isso, né? Ou seja, quando nós confiamos plenamente no Senhor, nós vamos vencer o medo. Nós vamos vencer o medo. Porque o grande problema é que o medo, muitas vezes, ele é uma falta de confiança no próprio Deus, né? Ele é uma falta de confiança no próprio Deus. Porque Deus já estabeleceu. Josué e Caleb, eles estavam confiando em Deus. Os gigantes existiam? Sim, né? Eu falo, eles estavam ali, né? O relatório deles, né, era um relatório negativo, mas era um relatório verdadeiro. Existiam gigantes, né? Eles estavam ali, só que Josué e Caleb não foram vencidos pelo relatório do medo. Pelo relatório do medo, 12 espias, né? 2 não foram vencidos pelo relatório do medo, 10 foram. Olha só o percentual, enorme, enorme. Então, muitas vezes, as notícias que nós recebemos geram em nós pânico, pavor. Tem gente que não saiu ainda, né? Eu acho que eu comentei, não sei se eu comentei na live anterior, até hoje de casa. Tem uma colega minha que tem 60 e poucos anos, aposentada, né? Mais de um ano e quase um ano e meio já, não saiu de casa por causa do medo de contrair a Covid. Você já pensou? É um negócio assim. Minha mãe tá mais ou menos desse jeito. Aí, pra você. Pânico de pegar. E assim, ela tá doida, sabe assim, com muito medo. Então, já tomou vacina, mas não sai de casa. Isso, como é que afeta, né, o cérebro da pessoa? Afeta a mente da pessoa. Afeta a mente. O medo, ele paralisa, Dani. E ela tá desse jeito e tá começando a me afetar também, com medo, sabe? Assim, a gente vê as notícias na televisão tão tristes, né? Tem que ficar, sabe? Você tem que ter uma fonte de informação, tem que ficar longe desse monte de notícias, sabe? Você tem que fazer a tua parte, né? Faça a tua parte, coloca máscara, álcool gel, distanciamento, sabe? E tal, se puder tomar vacina, toma, né? Mas sem pânico. Eu conheci um casal lá no postinho. Eles foram no postinho. Eles moram aqui. Ele falou onde que mora.
eles têm filhos, né? Não vão tomar café na casa dos filhos, não foram ver os filhos. A pandemia não saem, só Olha saem aí. para ir no postinho. Também não houve notícia, não houve nada, mas não sai. Diz que enquanto não acabar a pandemia, eles que até para ir no postinho é difícil, mas vão lá porque precisam medicar, tal, essas coisas normais. E não Aham. são um casal tão velho, assim, se você olhar para eles assim, tão bem, aparentemente, tranquilo, mas diz que não vão sair. Tem um detalhe, são espíritas, né? Não vão sair, não vão sair enquanto falar assim, ó, acabou a pandemia. Não vão para lugar nenhum. Assim, ó, diz Olha que aí vai pra você fazer um ano, quase um ano e meio, que não vai em lugar nenhum, a não ser da ver. casa no posto, do posto na casa, só. Olha aí para você ver. Né, eu vejo aqui, eu fico admirado, sabe? Nas minhas caminhadas, que eu caminho todo dia, eu vejo uns velhinhos, sabe? Casalzinho, caminhando aqui, o casal, belezinha, sabe? Até uns 80 anos, né? E eles põem a máscara, sabe? Vai de máscarazinha e tal, e os dois de mãozinha dada, e caminha, que é uma beleza, sabe? Ou seja, né? São pessoas que não entraram nesse pânico, né? Não entraram nesse pânico, né? Eu Não, falo, não tem jeito de mudar, né? não tem, não Pode tem. ser em casa, você pode estar em qualquer lugar. É lógico, você tem que se precaver, você tem que usar todos os protocolos, tem que ser feito. Sim, Mas, sim. fora isso, se tiver que ser, não vai ser a Confia. máscara, não vai ser o álcool gel, não vai ser nada. Não, exatamente. Confiança plena, né? Você tem que ter confiança no Senhor, né? Tem que ter confiança no Senhor, né? Faça a tua parte, né? Mas aquilo que não está ao nosso alcance, deixa para Deus fazer, né? Deixa para Deus fazer. E vamos tocando a vida, né? Essa existe, é real, né? O vírus é real. Da mesma forma que os gigantes também eram reais, né? Os homens eram grandes, né? Estavam ali, né? Mas eles foram paralisados pelo pânico, pelo medo excessivo, né? E nós temos que ter esse cuidado, né? Saia, faça uma caminhadinha, eu saio todo, eu não parei um dia, né? Todos os dias, só no caminho, só não estou caminhando agora no domingo, mas caminho todos os dias, vou, boto máscara, entendeu? Ando nos lugares que precisa, né? Mas nos lugares que precisa não, né? Mas sem pânico, né? Sem pânico, né? E graças a Deus, Deus tem me guardado aí nessa pandemia, né? E da mesma forma que me guardou, tenho certeza que Como, né? tem guardado vocês. Pode falar, Dani. E como tem que te guardado, né? Meu Os Deus do meus céu, Dani. filhos, Meu Deus, meu né? Deus. Nossa, Muitos livramentos, Dani. Muitos muito, livramentos. Muitos nossa, livramentos. como, é, Graças a Deus, minha irmã. é. Graças a Deus, né? E o terceiro ponto, né? Confiantes na força de Deus. Admitir a própria fragilidade é importante, mas não é o único segredo dos grandes exemplos bíblicos. Todos os espias enviados por Moisés a Canaã reconheceram a sua fraqueza e o coração deles se derreteu, né? Contudo, somente dois reconheceram a força do Senhor, ou seja, Josué e Caleb, né? Josué e Caleb. Olha que o apóstolo Paulo, olha que, né, que é dito, né, em 2 Crônicas, né, 16:9. Pois os olhos do Senhor, nesse texto, né, que nós olhamos, estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ou seja, a nossa força, ela não vem de nós. A nossa força vem do Senhor, né? Tem situações que nós passamos que nós sabemos que literalmente, né, literalmente, é Deus que está nos fortalecendo. É Deus que está nos fortalecendo. E quando a gente acredita nessa promessa, nessa palavra, pode ter certeza, né, é que a vitória virá, né? Davizinho ali, né, Davi, menino, né, ele confiou, ele acreditou, não, né, Deus, né, enquanto todos aqueles, né, tiveram medo, pânico, né, não, eu não vou ter medo não, eu creio no Deus que eu sirvo. Sabe, é aí que muitas vezes nós somos levados a esse sentimento de coragem, né? Até que ponto você tem confiado em Deus, né? Uma pergunta para mim e para você, né? Você tem confiado no Senhor ao ponto de você realmente vencer todos os teus gigantes, todos aqueles que têm se levantado contra você, porque tem situação que se levanta contra a gente, eu vou te falar, são gigantes realmente muito maiores que a nossa força, né? E a gente olha, e se a gente realmente não tiver centrado no Senhor, a gente fala, olha, não tenho condições,
né? Essa força não vem de mim, essa força vem do Senhor, né? Na passagem de 2 Crônicas 20, 1 e 25, lemos a história do rei Josafá. Ele reconheceu que não tinha condições de enfrentar o exército inimigo. Sua primeira reação foi temer, mas a segunda foi clamar ao Senhor, né? Se você pegar lá 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 a 25, né, ali a gente vai ver a história do rei Josafá, né, o exército inimigo numeroso, né, que vinha contra eles e realmente, humanamente falando, não tinha condições nenhuma deles vencerem aquele exército, porque o exército deles era muito menor do que o exército inimigo. Mas o que ele fez? Ele clamou ao Senhor, ele clamou, e o Senhor deu vitória, e o Senhor deu vitória. Como deu vitória, por exemplo, a Gideão. Lembra lá de Gideão, né? Que quantos tinham se levantado? Deus deixou quantos? 300 que não tiveram medo, né? 300 pessoas só para vencer um exército, né? E com aqueles 300 eles derrotaram, porque foram 300 homens corajosos. 300 homens corajosos. Deus mandou colocar de lado, olha, tira esses que têm medo. Tira esses que têm medo. Vamos colocar esses que têm coragem. Esses que têm coragem podem ir, porque esse daí nós podemos contar, porque eles não vão se amedrontar, não. Né? Tem um testemunho de uma igreja batista nos Estados Unidos e precisava... A igreja estava em reforma, aí a igreja estava para ser inaugurada. Aí quando a igreja estava quase pronta, aí levantou-se uma questão que ela não podia ser localizada porque ela não tinha um estacionamento para colocar os carros. E aí o pastor convocou a igreja para começar a orar, para a igreja entrar em oração. E aí a igreja se resumiu em 30, que os demais não, sabe? Ninguém acreditava, porque não tinha, era impossível para a igreja ser inaugurada e funcionar ali nos Estados Unidos. Aí eles começaram a orar, intercederam ali aqueles intercessores, começaram a orar, e aí tinha um barranco do lado de cima da igreja. Aí uma empresa, e era da igreja, pertencia à igreja, aí uma empresa foi, comprou o barranco para tirar a terra, e nessa proposta ela construiu um estacionamento. Olha aí. E construiu um estacionamento. Os demais membros tinham medo, porque não ia acreditar mais que a igreja ia dar certo. Porque, na verdade, eles fizeram todo o investimento, tudo certinho, só que chegou no momento em que aí esbarrou, porque tinha um barranco, não tinha estacionamento, e ela não podia funcionar, porque tem uma lei nos Estados Unidos, não sei como é que era o negócio lá, eu sei que é um testemunho real de uma igreja batista. E aí esses homens de fé começaram a orar ali, tiveram coragem, né, porque enfrentaram todas as situações, e não é que a empresa fez um baita no estacionamento, e a igreja, depois de 7 dias, ela foi inaugurada. Como era determinado pelo prazo de tempo, né? É um testemunho assim maravilhoso. Com certeza, meu irmão, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, né? E é assim mesmo. Sabe, né? Eu falo que a gente vence assim, né, mano? A gente vence assim, acreditando. Porque eu falo, né, isso aí é ousadia de Josué e Caleb, né? Eu já até usei esse testemunho numa pregação que eu fiz numa igreja. Eu usei esse termo usando a coragem e a fé, é o que faz mover a montanha, né? E a montanha, no caso, era o barranco que existia, a dificuldade. E ninguém estava dando valor para o barranco. Uma empresa precisava da terra, em troca, ela ainda pagou a igreja e ainda construiu um estacionamento de primeiro mundo. Olha aí. Meu irmão, é assim mesmo, é pela fé, né? É pela fé, isso aí são homens ousados, né? São homens ousados, e a gente precisa de estar, sabe, uma coisa que a gente precisa aprender, a gente precisa estar perto dessas pessoas. Porque, da mesma forma que o medo, ele influencia você, como influenciou aqueles 10, a coragem também influencia, entendeu? Se você anda com gente corajosa, gente ousada, você vai ficar assim, né? Agora, começa a andar com gente medrosa. Meu irmão. Esta semana eu ouvi uma pregação falando assim que está faltando mais Eliseu e mais Elias, né? Porque Elias era o profeta, Eliseu andava com ele e pediu porção dobrada, né? Sim. E ultimamente está faltando gente com essa ousadia, com essa coragem, para que nós possamos pedir esse espírito, né? De intrepidez,
de coragem. Exatamente. Na verdade, as pessoas estão tudo, nesses tempos de pandemia, muita gente está se acovardando, né? Está se encolhendo, né? Infelizmente, meu irmão, infelizmente. É verdade, o que você falou aí tem tudo a ver, né? Eliseu e Elias, né? E porção dobrada, né? Ou seja, e pagou um preço, né? Pagou um preço, né? O próprio Elias, o profeta Elias fala com ele, né? Dura coisa me pedistes. Dura coisa, porque Elias sabia que ele ia pagar um preço muito alto, porque Elias pagou, imagina. E ele queria porção dobrada, então, meu irmão, o preço seria dobrado, né? O preço seria dobrado. E o homem pagou mesmo, pagou um preço dobrado. Então, dura coisa me pedistes, né? E a gente precisa disso, a gente precisa dessa porção também, né? Dessa porção de Deus, essa porção que vem sobre mim, que vem sobre você e que nos ajuda a derrotar o medo. E que nos ajuda a derrotar o medo, né? Para que a gente não tenha medo de enfrentamento, né? A pandemia está aí, é real? É. Mas vai nos paralisar? Não, não. Tome cuidado, faça o que precisa, mas não fique paralisado, né? Porque esse pânico que é perigoso, né? Porque quando paralisa a gente, aí eu falo, e o sistema imunológico da gente... O pânico mata você primeiro, porque quando você está numa situação de desespero, um incêndio ou qualquer outra situação, o que vai te matar não é o fogo, não é a água, é o desespero. É verdade, né? E a própria química corporal, né, que é gerada, porque o cérebro, ele gera um monte de, né, de neurotransmissores e de dopamina, endorfina, quando isso acontece, né? Então, o medo é gerado no cérebro. O medo é gerado no cérebro, através desses neurotransmissores, né, que vem para o corpo todinho. Aí tem gente que começa a sentir calafrio, começa a sentir sudorese, começa a sentir um monte de coisa, né? Começa a ver o que não existe por causa do medo, né? Mas o Senhor nos dá espírito de coragem, né? O Senhor, ele me dá para você, né, espírito de Josué e Caleb. Espírito de Josué e Caleb é o que nós devemos ter. E para terminar, né, a nossa conclusão, o medo que se apossou de 10 dos espias enviados por Moisés à terra de Canaã, logo contaminou a nação toda. Isso fez com que toda aquela geração de israelitas perecesse no deserto sem tomar posse das bênçãos que o Senhor lhes prometera. Olha só o que acontece muitas vezes com aqueles que não têm coragem. Eles muitas vezes abrem mão da bênção que Deus tinha prometido. Eles perderam aquela geração, né? Moisés, né? Deus falou para Moisés que aquela geração não entraria, a não ser Josué e Caleb. Ou seja, todos eles pereceram no deserto. Todos. Somente Josué e Caleb entraram, porque eles acreditaram. Eles acreditaram na promessa, acreditaram na palavra. E é isso que eu e você também precisamos. Nós precisamos acreditar, nós precisamos crer. E muitas vezes nós vamos crer contra a promessa, né? Muitas vezes é assim. É o que a palavra diz. Então nós vamos caminhando por fé. E é aí que nós vamos chegar. Ainda hoje, o medo se torna um empecilho na vida de muita gente. Em vez de o temor desempenhar um simples papel preventivo, ele se transforma num ditador que paralisa, aterroriza, inibe e desvia suas ações mais construtivas. Ou seja, um pouco de medo, ele acaba sendo necessário para você se precaver, né? Porque você está vendo uma cobra ali, você não vai botar a mão ali para ela te dar uma picada, você vai dar uma volta e vai sair fora. Agora, tem gente que, olha, quando eu estava lendo esse texto, agora que eu lembrei aqui, o medo é um negócio tão terrível. O meu filho, o do meio, quando ele era pequenininho, ele tinha 5 aninhos, e ele saiu, eu não tinha ido, ele saiu para ir para a casa do sítio do avô dele, e chegou no sítio, eles levaram eles lá para o meio do mato e tal, e tinha lá um formigueiro de todo tamanho. E o que acontece? Ele é muito alérgico. E ele pequenininho, ele entrou naquele formigueiro e as formigas começaram a subir, e ele paralisou, ele não conseguia sair do lugar. E as formigas foram mordendo ele, foram picando. Ele teve que ir para o hospital. Ele ficou todo picado de formiga.
ele paralisou, literalmente paralisou, até que os tios foram, retiraram ele, entendeu? Dessa situação. Mas ó, esse exemplo, né, fala muito com a gente, porque o medo paralisa, né? Mas Deus nos deu espírito de coragem, né? Lá em Hebreus 13:6 diz: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Não temeremos. O que nos podem fazer os homens? Né? Então nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. É ele que nos dá força, é ele que gera coragem em nós, é ele que nos dá ousadia, intrepidez, né? Porque se a gente for arrancar da gente, muitas vezes a gente não vai conseguir mesmo, não. Mas é no Senhor. É no Senhor, né? Eu falo que a coragem, ela precisa andar junto com a prudência, né? Não é porque você tem coragem que você vai sair aí de qualquer jeito, sem máscara, sem álcool gel, sem proteção. Não é, né? Aí já está sendo imprudente, Então, assim, a coragem e a prudência, elas têm que caminhar juntos, é importante, mas não pode paralisar a gente, não pode gerar essa paralisia, né? Esse pânico, né? Que infelizmente paralisa muita gente, infelizmente. Amém? Terminamos, finalizamos, quiser fazer os comentários, podem fazer, nós já vamos estar orando aqui para a gente estar finalizando também, amém? Dani? Não tem nada para falar, não. Tá tudo tranquilo, Dani? Vamos estar orando aí pelo espírito de ousadia e intrepidez, né, Dani? Ousadia e intrepidez. Esse é muito bom. O estudo de hoje ele é bom porque são passagens que eu gosto muito, né? São Davi, né? Porque eu acho que tem assim ele tem uma coisa ousada que é o que as crianças normalmente têm. Os mais novos sempre têm essa ousadia. Eles não temem. Às vezes que a gente é muito preocupado, não, você não faz isso, não vai ali, não vai cá, você não sabe. Mas a criança, ela é determinada a fazer aquilo, porque ela não tem medo, ela tem, lógico que são crianças, são coisas, mas é o espírito que a gente sempre deve ter, mesmo mais velhos, não, para a gente continuar mantendo. E eu gosto muito de Gideão, sabe? Eu sou apaixonado, eu só trago o Gideão na hora que ele entrega tudo de mão beijada, depois de ter a presença de Deus, de ter milhares de homens ao seu lado, e ficar com 300, ainda ter medo, o Senhor fala, não tema, estou contigo, e mesmo assim, mas Senhor, não dá, e quando ele vai lá, consegue, dizima aquele povo todo, e tem aquela riqueza toda, e no final ele só vacila aí eu acho que foi o maior vacilo dele, que ele não entendeu, queria ser muito mais, e ele não foi muito mais na Bíblia, sim, porque acho que ele teve um medo aí, e ele travou a geração dele, por um medo, foi corajoso, né, depois quando realmente vestiu a armadura, e aí ele foi para a batalha, né, com os 300, venceu, e no final ele entregou, mas eu acho assim que a história de Gideão, acho que a gente precisa entender um pouco melhor, até para a gente trazer o contexto dos dias de hoje, porque normalmente a gente se recua, sempre a gente coloca como inferior, a gente coloca como menor, mesmo que você às vezes tenha uma capacidade até acima da média, mas a gente coloca sempre assim, tipo assim, eu não quero falar que eu sou bom, que eu sou melhor, para não causar. E às vezes esse medo, se você falar que você vai causar, você acaba fazendo como Gideão no início. Ele falou, eu sou o menor da casa dos meus pais, né? No início. Da casa dos meus pais, tem fulano, não sei quem. Exatamente. Então, a gente tem esse medo. Então, esse é um medo que deveria ser quebrado das gerações, para que as gerações também não pequem e não faça. De repente, ela consegue grandes conquistas, mas chega num determinado momento que ela volta a ter o medo, ela se retrai e pode condenar uma geração inteira, né? Como foi a de Gideão. Verdade, meu irmão, bem falado. Quebra, né? Bem falado. É isso mesmo, pode condenar uma geração inteira.
É isso aí. O resultado desse medo foi desastroso para as gerações seguintes, né? Porque a gente já está de passar, a gente já não. Sim, sim. Como se diz, a gente já tem os dias praticamente contados, mas a geração nossa já não sabe até onde que ela vai. É Ela verdade. vai prosperando, ela vai indo. Então, se É você não verdade. fizer o medo é uma quebra, né? Tem que quebrar essa maldição, porque eu vejo as pessoas falando assim, eu sou tímida. Tímida é medo. Timidez é medo. Timidez é um espírito maligno que o que ele faz? Ele trava as pessoas e as pessoas não conseguem progredir. Paralisa. Paralisa, né? As pessoas não conseguem ir adiante, elas não conseguem conquistar justamente por causa do medo, né? Então, o medo, ele é algo assim que a gente tem que tomar um cuidado, tem que estudar muito mesmo, É porque verdade. são crianças, e começa desde pequeno, né? Então, é importante que a gente quebre, mas tudo é maravilhoso. Amém, meu irmão. Uhum. Amém. Vamos estar orando, né, para a gente estar finalizando. E vamos pedir a Deus para nos dar esse espírito de coragem, né? Para tirar de nós todo medo, né? Para arrancar do nosso coração todo medo, né? Que a gente realmente venha vencer, né? Venha vencer os nossos medos, os nossos temores, né? Que isso não venha gerar pânico em nós, né? Que durante esse tempo aí que nós estamos passando difícil dessa pandemia, né? Que o Senhor venha gerar coragem no nosso coração, né? Amém? Você quer falar, Dani? Não, amém. Amém? Eu Amém. vi que você ligou o microfone aí, eu achei que você queria falar. Tá, Não. mas vamos orar então para a gente estar finalizando, amém? Uhum. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos o Senhor pelo privilégio de estarmos aqui juntos, Senhor, na tua presença. Oh, Deus, obrigado, meu Deus, por este estudo. Que nós sejamos, meu Deus, como Josué e Caleb, Senhor. Que nós sejamos, meu Deus, estes valentes que não tiveram medo. Deus, em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo medo, todo medo. Enche o nosso coração de amor. Enche, meu Deus, esse amor ágape, Senhor. É esse amor ágape que nós precisamos para que nós possamos vencer os nossos medos, os nossos temores. Deus, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos, meu Deus, espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, para que nós possamos vencer o sobrenatural, para que nós possamos caminhar no sobrenatural. E o sobrenatural é o Senhor. O sobrenatural é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja abençoando a vida do Paulinho, Senhor, dando a ele, meu Deus, uma excelente noite de trabalho, ele está ali no seu trabalho, que o Senhor possa estar abençoando, abençoa a saúde dele, Deus. Ele teve aí, Senhor, esses desafios, Senhor, durante essa semana, durante a semana passada. Ele passou por lutas, passou por aflições. Nós queremos profetizar Isaías 53 na vida do Paulinho. Que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Abençoa teu filho, Senhor, fortalece ele, renova a saúde, meu Deus, restaura as forças, Deus, em nome de Jesus. Deus, ele é um varão valoroso, Senhor, um testemunho do Senhor, testemunho vivo, boca, meu Deus, de Deus, onde quer que ele esteja. Deus, em nome de Jesus, um pregador da tua palavra, um atalaia do Senhor. Deus, em nome de Jesus, fortalece ele, Senhor, fortalece, renova as forças, abençoa, livra ele, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a vida da Dani. Esteja também, meu Deus, derramando sobre ela, meu Deus, esse espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. Tira todo o medo do coração, todo o temor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Que haja, meu Deus, confiança plena no Senhor, pois o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa rocha, nosso rochedo, o Senhor é a nossa confiança, o nosso baluarte, é no Senhor que nós confiamos, é no Senhor que nós depositamos a nossa confiança. Deus, em nome de Jesus, Pai, apresentamos a Ti a nossa noite, Senhor. Que o Senhor esteja, meu Deus, em nome de Jesus, conduzindo a nossa noite.
que possamos, meu Deus, ter um sono, meu Deus, em paz, em segurança, como Salmo 4:8 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque somente o Senhor nos faz repousar em segurança. Abençoa também a vida, Senhor, da mãe da Dani. Deus, em nome de Jesus, tira do coração dela o medo. Deus, coloca coragem no coração dela. Deus, em nome de Jesus, fortalece, Senhor. Fortalece-nos, Pai, para que nós sejamos como esses atalaias, Senhor, como Josué e Caleb, que não temeram, mas que nós tenhamos, meu Deus, espírito de ousadia, intrepidez e coragem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Abraço, foi bom demais, viu? Grande estudo. Amém, meu irmão. Dê uma excelente noite de descanso para vocês aí, viu? Para vocês também. Fiquem na paz, viu? Deus abençoe. Tchau. Glória a Deus. Aleluia.